Olá, queridos irmãos de Jornada Terrena, que a luz e a paz desse nosso amigo de todas as horas, o Senhor Jesus, se faça presente conosco nesse momento, em mais um estudo aqui no nosso canal da Casa da Santíssima, em mais um momento do estudo do Livro dos Espíritos. Hoje nós estamos na pergunta 21, que é o capítulo 2 do livro, que trata Espírito e Matéria. Muito bacana, muito legal nós estarmos juntos aqui. Mas não poderíamos de deixar de mencionar, antes do nosso estudo, lembrarmos a data de hoje, 3 de outubro de 2023. Em 3 de outubro, queridos irmãos, nós lembramos dele, o nosso codificador da doutrina espírita, o senhor Allan Kardec, nascido em Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804, conhecido como professor Rivail, grande professor, com vários livros editados na França, auxiliou na reforma do ensino público da França, da Alemanha. Então era um homem de grande cultura, de grande influência no meio acadêmico da época. E quando ele toma contato com a doutrina espírita, ele deixa apagar o professor Rivail para que o desconhecido Allan Kardec surgisse e abrisse caminho através dos livros editados por ele, Allan Kardec, iniciando com o Livro dos Espíritos, essa obra fabulosa, que nós temos o prazer de estudá-lo aqui todas as terças-feiras, como hoje. Lançando esse livro, ele abre caminho à doutrina espírita e depois, posteriormente, as outras obras. Então a gente costuma sempre dizer que a doutrina espírita, sem dúvida alguma, é um projeto divino, é obra dos espíritos superiores, como ele próprio sempre afirmou isso. Mas o caráter metódico, o caráter didático, o caráter científico que foi adotado na doutrina espírita, sem dúvida alguma, é obra de Allan Kardec. Esse homem notável, esse grande trabalhador do Senhor Jesus, que nasceu entre nós com essa sublime missão de construir a base, através do recolhimento das informações dos espíritos superiores, das suas pesquisas e do seu imenso bom senso, que nunca colocou algo nas obras que fosse de caráter pessoal dele. E ele sempre deixou muito claro isso. São as próprias inteligências que afirmam. Somos os espíritos, as almas dos homens que viveram na Terra. Por tudo isso e muito mais, pela coragem, pelo grandioso trabalho que exerceu, para que hoje aqui a gente possa estar estudando o Livro dos Espíritos, tendo esse imenso conhecimento que a doutrina espírita proporciona a todos nós. O nosso muito obrigado a Allan Kardec, a Jesus e a todos esses espíritos amigos que estão aí se desdobrando para que a humanidade realmente alcance o seu progresso devido. E o estudo do Espiritismo faz com que todos nós tenhamos essa certeza de que nós estamos progredindo. E a doutrina espírita tem um caráter grandioso nessa grande reforma planetária, não é? Mostrando que nós somos seres imortais, que somos espíritos, que o berço não foi o começo e jamais o túmulo será o fim. Todos nós temos um propósito na Terra. Isso tudo graças a esse grande conhecimento que nós temos, chamado doutrina espírita. Obrigado, Allan Kardec, por tudo. E que Deus nos abençoe em nosso propósito de caminhada, sempre estudando a doutrina espírita. A nossa gratidão imensa. Bom, queridos irmãos, é por isso que eu coloquei o quadrinho dele aqui hoje, conosco. Eu acho que a maior homenagem que nós possamos fazer a Allan Kardec não são palavras, não são
canções, não são nada disso. O maior mérito para Allan Kardec que nós possamos dar é o estudo da doutrina espírita, como ele sempre colocou, com caráter sério e uma metodologia científica correta, analisando cada linha que ali está, cada palavra. Então é isso que aqui nós procuramos fazer. Nosso trabalho é sério, porém muito prazeroso, e deve ser assim, não é, meus irmãos? Então vamos estudar a nossa doutrina espírita, o nosso grande livro dos Espíritos, essa obra fabulosa que nós temos aqui à nossa disposição, graças a Deus. Então vamos lá, meus irmãos. Pergunta número 21. Espírito e matéria. Então Kardec pergunta o seguinte: a matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por ele em dado momento? Primeiramente, o que se trata como matéria? Tudo que nós conhecemos, nossos corpos, os vegetais, as estrelas, o ar, a luz, os gases, os planetas, os animais, não é? As rochas, enfim, tudo isso é matéria, tá? Então é isso que Kardec está perguntando. Se a matéria que existe no universo, ela foi criada em algum momento por Deus ou ela sempre existiu, não é? Então está aqui a resposta dos Espíritos. Só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início de sua criação, podereis concebê-lo ocioso um momento que seja? Ou seja, se Deus é essa perfeição absoluta, não é? Ele é eterno, ele não teve começo e não terá fim, então em algum momento nós podemos imaginar esse Criador ocioso, sem nada fazer? Não faz sentido, não é? Mas para a gente entender melhor essa pergunta e essa resposta, a gente vai lá na pergunta número 1 do livro, não é? Quando Kardec pergunta: que é Deus? E a resposta é o quê? Inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. Veja, Deus, o Criador, é a inteligência suprema, causa primária ou primeira de tudo que existe no universo. Então, certamente, em algum momento, tudo isso foi criado, não é? Isso faz sentido. Agora, como está aqui, só Deus o sabe. Esse tempo que foi criado, em que momento foi criado, em que circunstâncias, qual o limite da criação, não é? A nossa visão com relação a isso é muito restrita, a gente já conversou aqui. Nós não conhecemos nada de espiritualidade, nós não conhecemos nada de eternidade, porque a minha existência, a tua existência, tudo que existe ao nosso redor tem um início, um meio e um fim. Não é isso que acontece com tudo que a gente conhece? Então, como a gente vai entender essa questão de eternidade? Como Deus é eterno? Como Deus sempre criou por toda a eternidade? Sim, mas no atual momento nosso, nós não temos como entender isso, tá? Na sua total plenitude. Então a gente fica com essas respostas aqui, tá? Que só Deus o sabe. Se ele criou de toda a eternidade ou se teve um início exatamente, não é? Enfim, nós não temos condições de entendermos isso agora. Como Kardec diz aqui, ou seja, os Espíritos respondem a Kardec em inúmeras situações aqui que nós já vimos e veremos à frente. Que primeiro é muito mais interessante e muito mais fácil da gente entender, nós conhecermos a nós mesmos, quem somos,
nos identificarmos como criaturas espirituais, não criaturas materiais, como nós veremos aqui nesse assunto, nesse tema. Então isso é muito mais proveitoso para a gente agora, a gente se identificar como criaturas espirituais. Essa questão de infinito, de eternidade, se Deus criou por todas as eras, ou se teve um início, a gente não tem como ter condições nesse momento de entendermos isso na sua total essência, não é, meus irmãos? Mas a gente fica aqui com essa resposta dos Espíritos, que só Deus sabe dos seus desígnios, dos seus mistérios, não é? O momento da humanidade aqui da Terra, nós não temos essa condição, não é? E por algum momento a gente pode acreditar que Deus esteve à toa parado. É como aquele texto bíblico, uma figuração da criação, não é? Uma alegoria, que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Quer dizer, a gente está vendo que o universo continua em expansão. Existe nesse momento milhões e milhões de berçários de estrelas, em galáxias e mais galáxias, estrelas sendo criadas que terão planetas, que terão humanidades como a Terra, com certeza. Todos os mundos são habitados. A questão aqui, 55 do Livro dos Espíritos, nós chegaremos lá. Todos os planetas são habitados. Então a gente vai vendo que isso tudo é imenso, é grandioso, esses mistérios, por hora que nós, pela nossa inferioridade, não temos condições de penetrar, de entendermos, tá? Então a gente fica com essa resposta aqui por hora. Mas, voltando à pergunta número 1, se Deus é a inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas, certamente em algum momento ele esteve criando o que a gente conhece aqui. Isso não significa que tenha outras e outras criações anteriores a essas, não é? Enfim, nós ainda desconhecemos tudo isso. Então, a pergunta número 22. Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão e o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas estas definições? Ou seja, como nós vimos, a matéria, a gente entende aquilo que a gente apalpa, que a gente percebe, que a gente sente. Por exemplo, a luz é matéria. É matéria. A física nos ensina isso. Muito sutil, mas é matéria. Ela leva um tempo de deslocamento, ela ocupa lugar no espaço. É matéria a luz, que está iluminando aqui esse ambiente. A luz do sol é matéria. O ar é matéria. Os gases que formam o ar são matérias. É matéria em uma dimensão mais sutil, mas a gente sente de alguma forma, não é? Então a matéria, ela só é aquela que nós conseguimos entender, aquela que a gente consegue sentir, apalpar, tocar, de alguma forma ter contato visual, tático, olfativo, auditivo, enfim. Será que matéria é só isso que nos causa alguma impressão de alguma forma ou não? Então essa é a resposta, é a pergunta do Kardec e a resposta dos Espíritos. Vamos ver. Do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis. Ou seja, do nosso ponto de vista, a matéria realmente é só aquilo que impressiona a gente, que a gente consegue de alguma forma captar, não é? Porque é o que a gente conhece. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e tão sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Ou seja, essa ideia, a gente tem um bonequinho aqui que nos ajuda muito nesses estudos, né? Eu acho que é bem conhecido, eu já até usei ele aqui nos vídeos anteriores e a gente está sempre usando. Esse aqui é o professor Rivail, né? Nosso grande Allan Kardec, em homenagem a ele.
é o professor Rivaio aqui, Vivinho da Silva, com sua matéria, seu corpo de carne e osso, seu espírito, perispírito, corpo espiritual. Então, muitas vezes nós achamos que matéria é só isso aqui, que eu consiga palpar, pegar, não é? Para mim é isso, é o que me causa impressão. Mas a gente vê que no próprio mundo espiritual existe uma matéria sutil que não nos causa impressão a nós encarnados. É o quê? Quando nós desencarnamos, o corpo sai de cena e o espírito, ele continua como uma matéria sutil, idêntico ao corpo físico, como a gente está vendo aqui, não é? Na verdade, essa é a cópia dessa. Isso aqui é o perispírito. Nós damos o nome de perispírito ao corpo espiritual, que o espírito carrega com ele, tá? Então, o professor Rivail era isso aqui, ó, quando encarnado. Quando ele desencarnou lá em 31 de março, né, de 1869, quando ele desencarna lá, o corpo fica inerte e o seu espírito, revestido pelo perispírito, o corpo espiritual, sai e o acompanha. Como a gente vê, a gente pode ver através do espírito. Por quê? Para mostrar que isso aqui é uma matéria sutil. E esse espírito aqui ao meu lado, ele não me causa impressão se eu não tiver mediunidade, eu não percebo ele, muitas vezes, né? Na grande maioria das vezes. E existe. Não é uma matéria isso aqui, o perispírito? Sim. Como Kardec diz, é uma matéria quintessenciada. Isso significa o seguinte, é uma matéria muito sutil, muito rarefeita. Exatamente o que está ali no livro, não é? Aqui, ó, vamos ler de novo, para a gente ver aqui, ó. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea, tão sutil, que nenhuma impressão vos causa aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não seria. Então, os materialistas, as pessoas, não acreditam nisso aqui. Muitas pessoas que o espírito continua vivo depois da sua morte do corpo físico. Que ele possui um corpo material? Sim, só que numa dimensão mais sutil, mais rarefeita, mas que para o espírito é uma realidade. Esse corpo aqui, o espírito interage com o meio ambiente que ele vive, com a espiritualidade. Vamos lá no filme Nosso Lar. Vamos lembrar do filme Nosso Lar. A gente sempre dá essa referência, porque é muito bacana, dá para ter uma grande noção. Toda aquela cidade, Aeróbus, que é aquele ônibus espacial, as roupas, os departamentos, as plantas, o lago, todas aquelas pessoas estão onde? No mundo espiritual. É na erraticidade, no plano espiritual, não é? Com o corpo espiritual, mas que para eles isso aqui é uma realidade. Você vê que aquela jovem, ela não consegue sair de Nosso Lar. Ela tenta abandonar a colônia, se perde e volta toda em frangalhos, precisando de ajuda. Por quê? Mostrando que aqueles muros têm uma contenção contra o espírito. Percebe? Porque esse corpo espiritual, ele está na mesma dimensão que a matéria sutil da colônia Nosso Lar e de todo o plano espiritual. Então, para o espírito, ele se vê assim, ó, como se estivesse de carne e osso lá no mundo espiritual. Mas está numa matéria o quê? Muito sutil, muito rarefeita, que é o perispírito, o corpo espiritual. E quanto mais o espírito se eleva, progride, mais esse corpo vai ficando o quê? Menos denso, mais sutil, até chegar num ponto muito, mas muito sutil, que não carrega nenhuma mazela ou imperfeição do nosso meio aqui. Dá para perceber? Mas isso aí é um assunto para mais à frente, não é? Então a gente vai vendo, meus irmãos, que a matéria, como nós conhecemos, não é só essa rígida aqui de carne e osso, não, tá? Existem matéria em uma diversidade imensa de composição, de estados, e que a gente desconhece. Um exemplo bacana para a gente entender isso é a água.
Tem até um copinho d'água aqui, para me molhar a garganta. Aqui nós temos a água em 30 graus, 28 graus, 26, por aí, estado líquido, não é? É um corpo em estado líquido, pela temperatura. Mas vamos colocar essa água no freezer, 2 horas. O que ela virou? Rocha, virou cristal de gelo. E não é água. A matéria dela tomou outra proporção, uma proporção sólida de cristal. Vamos de novo deixar fora do congelador, do freezer. Ela volta ao estado normal, líquido, em 30 graus. Agora vamos aquecer essa água em 100 graus centígrados, 90 graus. O que acontece? Ela vai inundar o ambiente em forma de fumaça, vapor. Mas não é água. O que é a água? H2O, hidrogênio e oxigênio. 2 moléculas de hidrogênio com uma de oxigênio, combinado da água. Dá para perceber como os corpos, eles mudam de estado. Essa matéria, ela muda de propriedade, a própria água. Imagina essas leis do universo, essas leis do mundo espiritual que nós totalmente desconhecemos, tá? Então, meus irmãos, a matéria, ela existe em várias possibilidades, em várias situações que para nós não é nada, mas ela existe, não é? A gente vê o ar, a gente não consegue ver o ar aqui, mas se eu ligar o ventilador aqui, que está desligado, ele vai fazer movimento e eu sentirei esse ar. E se der muita velocidade, esse ar vai começar a deslocar aqui o pedestal com a filmadora, o livro, o quadro vai cair, meu cabelo vai voar. E é matéria. Percebe? E a gente não percebe o ar. A gente sabe porque a gente está respirando. E assim vai, tá? Então, a matéria ela existe em várias situações que nós a desconhecemos. E achamos que não existe. Ali não tem nada. O nada não existe. Em todo lugar existe algo. É que os nossos olhos, o nosso telescópio, as nossas sondas, elas não conseguem captar. Por isso que a gente manda, às vezes, a sonda para outro planeta e não vê nada. Ah, mas a doutrina espírita fala que todos os mundos são habitados. Pergunta 55, que nós chegaremos lá daqui a pouco, não é? Daqui a alguns dias. Todos os mundos são habitados. Mas não queiramos que tenha lá um Carlinhos, uma Cristiane, um Valdemir, igual a gente, verdinho ou azulzinho. Não, um avatar da vida, né? Como o cinema pintou. É lindíssimo aquele filme. Uma história muito bacana, por sinal, não é? A gente não vai encontrar, às vezes, um avatar lá, azulzinho, com olho grande, alto, não. Mas existem formas de vidas em outras variações, em outras dimensões mais sutis, como se fossem para a gente um mundo espiritual. E são formas de vida, não é isso? Então, foge aos nossos sentidos, mas isso não significa que não exista, que seja uma coisa fora do normal. Não, é matéria em várias dimensões, em várias densidades que nós não conseguimos muitas vezes captar. Aqui no nosso meio, a gente só consegue muitas vezes o contato com os espíritos que nos rodeiam através da mediunidade, não é? Que o médium consegue ver, consegue ouvir, consegue escrever, consegue sentir a influência deles, dar uma comunicação verbal, enfim. Porque a pessoa tem essa capacidade de sugar o campo magnético mental da criatura que está se comunicando. Mas o Carlinhos, por exemplo, não consegue ver. De repente, o espírito que está aqui ao meu lado me ajudando, meu amigo espiritual, irmão Manuel e outros, eu não consigo perceber, não consigo ver. Mas isso não significa que não estejam aqui, tá? Então a gente tem que aprender isso, que a matéria existe em dimensões que nós desconhecemos totalmente. Então vamos lá.
Pergunta número 22A. Que definição podeis dar da matéria? Ou seja, qual é a definição que a gente pode ter da matéria? É o que a gente está conversando aqui, não é? A matéria é o laço que prende o espírito. É um instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Deste ponto de vista, um comentário de Kardec aqui, deste ponto de vista, pode dizer-se que a matéria é o agente, o intermediário com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Ou seja, o que acontece, queridos irmãos? Como pode um ser espiritual, que é o espírito, é uma luz, é uma energia, comandar, está acoplado a um ser material que é o corpo físico? Para isso existe o corpo espiritual. É um intermediário que tem uma parte espiritual e uma parte material. Então ele é a grande ligação do espírito com o corpo físico, para que o espírito consiga manipular o corpo e as impressões do corpo cheguem ao espírito, tá? Então a matéria, seja ela encarnada ou desencarnada como o corpo espiritual, é uma necessidade que o espírito possui para interagir com o meio ambiente ao qual ele está inserido. Quando encarnado, nós precisamos de um corpo físico, material, porque o mundo aqui é material, as coisas são materiais, não é isso? Quando nós não estamos mais encarnados, nós precisamos de um corpo espiritual para interagir com a matéria lá, das colônias espirituais, do mundo espiritual como um todo, não é? Que aí nós vemos lá, como eu citei em Nosso Lar, um exemplo muito bacana, que os espíritos vivem no mundo espiritual. Eles têm toda uma comunidade, eles realizam trabalhos, eles realizam projetos, eles continuam estudando, tocando música, cantando, passeando, tendo encontros de amizade, de projetos, enfim. A vida não parou. Então é necessário sempre uma matéria para o espírito interagir com aquele meio ao qual ele está inserido. Porque lá na pergunta, deixa eu ver aqui, lá na pergunta 88, como nós veremos à frente, Allan Kardec pergunta o seguinte: o que é o espírito? Qual é a matéria que é formada o espírito? Como ele é? Não é? E os espíritos respondem o seguinte: olha, as propriedades do espírito é uma luz, é uma chama, é uma energia, semelhante à luz de uma vela, semelhante. Então veja, nós espíritos, nós somos uma inteligência, uma consciência cósmica. Como uma inteligência, uma consciência poderia interagir com o mundo espiritual? É preciso de uma matéria, mesmo que seja sutil. Então é por isso que o espírito, ainda aqui em nosso mundo, ele necessita estar revestido de um corpo espiritual, para poder o quê? Interagir com o meio ambiente, com o mundo espiritual. Então quando a gente vê lá o filme Nosso Lar, todos aqueles espíritos ali trabalhando, conversando, interagindo, como aqui em nossa vida física, eles estão todos conseguindo isso graças ao corpo espiritual, ao perispírito, que é uma matéria. Como o meu corpo físico é uma matéria que possibilita o meu convívio com a vida física aqui. Quando não mais for preciso eu estar aqui, esse corpo cairá falecido, eu morrerei fisicamente, me desprenderei desse corpo e continuarei com o meu corpo espiritual, o meu perispírito. O que é peris? Peris é capa, spirit, espírito. Então, perispírito significa a capa do espírito, ou o corpo espiritual. E esse perispírito tem inúmeros nomes, tá?
em várias culturas, em vários povos, cada um dá um nome aqui. Os egípcios, os gregos, os persas. E a gente vai estudar isso em um estudo muito breve que eu estou montando, que chama-se O Perispírito, que é a continuação daquele estudo da reencarnação, tá? Primeiro foi a reencarnação, que a gente colocou o caminho que o princípio inteligente caminha até a humanização, transformando-se no espírito, e agora falaremos sobre o corpo espiritual, que acompanha o espírito nessa trajetória, que na verdade é a grande forma quando nós encarnamos. Mas isso é um assunto lá para o nosso estudo bacana sobre o perispírito, que esses dias aí está saindo, se Deus quiser, aqui no canal, muito legal, muito bacana. Tá ok? Então, meus irmãos, essa definição de matéria, ela é muito ampla. E isso é o que a gente entende. Certamente existe coisas aí muito mais sutil que os cientistas da Terra ainda nem sequer sonham em conhecer. Não é? Como eles dizem, para o vosso conhecimento é isso. Mas, como Kardec dizia e continua dizendo na espiritualidade, por um acaso nós conhecemos todas as leis da natureza? Com certeza não. A ciência, a cada dia agora, praticamente a cada semana, a cada mês, ela consegue algo de novo, consegue ver algo além das suas perspectivas. E isso é bacana. Como Kardec nos disse, a física e a astronomia, que hoje é a astrofísica que está junto, não é? Serão os olhos que enxergarão Deus para a humanidade. E isso está acontecendo, com certeza. E a doutrina espírita já nos mostra tanta coisa há tanto tempo atrás. É muito interessante o estudo do espiritismo, meus irmãos. Estudemos a doutrina espírita, pois vale muito a pena. Então vamos encerrar por aqui hoje o nosso estudo, com essa definição aqui sobre a matéria, não é? Se tem algum comentário, coloca aí nos comentários. Se está gostando do canal, se está gostando dos nossos estudos, divulgue para os amigos, porque é interessante para mim que as pessoas estudem conosco e não que o canal tenha nome, fama, não, de forma nenhuma. Mas é muito bacana quando a gente vê lá que 80 inscritos, 82 inscritos, 83 inscritos, certamente essas pessoas estão acompanhando, estão tirando proveito aí dos nossos esforços, mesmo que pequeninos, não é? Frente a esse grande conhecimento que nós estamos engatinhando ainda. Mas a gente se esforça bastante. Se tem algum comentário, coloca aí, né? Dá o seu parecer, dá um joinha aí, se gostou, divulga para os amigos. Então a gente termina o nosso estudo dessa tarde aqui, por hora aqui, tá? Para não ficar muito longo, muito extenso, para que a gente possa refletir no que foi estudado. E na semana que vem nós entraremos na pergunta 23, que é o Espírito. Aí é muito bacana, é assunto para muito tempo, não é? Então a gente vai falar aqui sobre o Espírito, à luz da doutrina espírita. Que coisa legal! Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que o nosso homenageado dessa tarde, noite de hoje, desse dia 3 de outubro de 2023, nos envolva com a sua luz de onde quer que ele esteja, que ele continue aí ao lado do Senhor Jesus, mandando esses conhecimentos, essas vibrações positivas, para que nós possamos realmente caminhar em direção a essa luz, em direção à autoiluminação. E o primeiro passo é esse: conhecereis a verdade e ela vos libertará, não é? Isso é uma verdade muito bacana, porque o Espiritismo não impõe nada a ninguém. Ele convida ao Senhor, à Senhora, a refletir, a analisar, ao estudo profundo, à luz da ciência, à luz da razão, mas sempre em acordo com as palavras do Senhor Jesus, nosso guia e modelo. Saúde para sua família, muita paz e muita luz para todos nós. Muito obrigado pela companhia, graças a Deus, que assim seja.